Professor Elimar Pinheiro, é um prazer muito grande estar com você hoje aqui no prédio do Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília, o CDS, um prédio muito bonito, inclusive, um prédio enorme, né? Novo. E para mim vai ser uma experiência ótima poder passar pela sua trajetória hoje em nome do nosso projeto. E a gente vai começar essa entrevista falando justamente do começo da sua vida, né? A sua infância e a sua família, né? Então a gente queria perguntar para você onde você nasceu, que ano nasceu, e também o seu contexto familiar, o que seus pais faziam, os seus avós, e o que você fazia nessa primeira fase da vida. Tá bom. Bom, eu sou pernambucano, filho de meu pai era comerciário, depois vendedor, e minha mãe era professora primária. E do meu pai eu recebi duas coisas importantes. Uma, ele gostava de cozinhar, e hoje é quem faça comida no final de semana na minha casa, inspirado por ele. E outra era leitura. Ele lia muito. Ele, na verdade, estudou somente até o antigo ginásio, que é o equivalente ao ensino fundamental, foi só o que ele fez. Mas ele lia muito e tinha uma memória extraordinária. E toda vez que eu encontrava um livro na biblioteca dele interessante, pegava para ler, vez ou outra ele dizia que eu não podia ler. Por exemplo, uma vez eu peguei o livro do Kant sobre razões práticas. Ele disse, não, isso você não vai entender. Aí quando ele dizia que eu não ia entender, aí que eu pegava mesmo o livro escondido e ia ler. E eu me lembro que numa reunião de estudantes católicos, nessa época eu morava em Porto Alegre, e aí perguntaram o que nós estávamos lendo, e eu disse que eu estou lendo Immanuel Kant e Razões Práticas. Aí o padre assustou-se. No final, quando todo mundo saiu, ele me chamou e disse, o que você está lendo mesmo? Eu disse, estou lendo Kant, está na biblioteca do meu pai. E você está entendendo? Ainda não, mas vou entender. Ninguém entende, né? Entendeu? Mas era um pouco esse desafio, né, que eu encontrava. Então ele foi um grande estímulo. E minha mãe, professora, era muito ousada, uma pessoa muito empreendedora, muito moderna, de certa maneira. E na escola onde eu estudei com ela, era amiga de uma professora chamada Elza, que era esposa do Paulo Freire. E aí, com isso, eu fui alfabetizado por Dona Elza. E acabei ficando muito amigo de uma das filhas dela, que era a Madalena, que depois foi casada com Francisco Verfora, etc. E aí também foi outra fonte de inspiração muito grande. Mas com 10 anos de idade, meu pai foi para Porto Alegre e eu acompanhei ele. E aí terminei o primário, porque na época o primário, que era o ensino fundamental, era dividido em primário e ginásio, e eu terminei o 5º ano do primário lá em Porto Alegre, e depois entrei no ginásio, né? Então, era uma escola marista, pequenininha, porque em Porto Alegre tem duas escolas maristas. Um colégio grande no centro da cidade e um pequenininho, que é dos maristas do interior, no bairro da Floresta, perto da rua Cristóvão Colombo. Então eu estudei lá, fiz o meu ginásio e minha descoberta política. Mas por que a ida para Porto Alegre? Porque meu pai arranjou um emprego lá, não foi transferido, ele arranjou um emprego. Ele, antes de ir para Porto Alegre, ele foi para a Bahia, e depois a empresa, acho que era a Pfizer, coisa assim, mandou ele para Porto Alegre. E aí nós fomos morar também lá. Mas o seu pai era comerciário de quem em Pernambuco? Não, ele trabalhava no comércio, depois começou a ser vendedor, aí trabalhou numa fábrica, uma empresa que vendia máquinas, depois trabalhou na outra empresa que vendia remédios, enfim, ele era isso. Então ele foi para Porto Alegre ser gerente justamente dessa empresa, e aí a gente foi junto com ele, e eu terminei o primário justamente lá em Porto Alegre, e entrei nesse colégio marista para fazer o ginásio. Foi a primeira escola privada que eu entrei, e a única, na verdade. Ainda tratando do seu pai, eu achei interessante que você mencionou que, apesar de ter estudado até o ensino fundamental, né, de certa forma, e trabalhou como comerciante, né, em vendas, mas você disse que ele tinha uma biblioteca, ele tinha muito. Da onde que surgiu, você acredita, esse interesse do seu pai pela leitura? Não sei, ele era filho, o pai dele era um indígena, da tribo Furiô, meu avô, casado com uma portuguesa.
a filha do dono da padaria, e os dois casaram, e ela perdeu a herança porque casou com meu avô, que era índio. Né? Então, mas eu não sei por que ele... Mas ele gostava muito. Como ele tem uma memória muito boa, ele gravava muitas coisas. Eu me lembro ele conversando com o médico, e o médico disse assim, mas como é que você não é médico e sabe tudo isso? Aí ele disse, porque eu leio. Ele lia e gravava muito. Então tinha uma bela biblioteca, e isso me estimulou muito a ler, entendeu? E ele me explicava e me estimulava também a ler. Então, essa influência do meu pai é muito forte. Da minha mãe, a ousadia. Minha mãe era muito empreendedora, muito moderna. Ela realmente tinha umas coisas assim, umas tiradas que não se esperava para uma mulher daquela época. Ela era muito assim, muito avançada. Então, foram as duas grandes influências minhas. E depois eles muito corajosos, porque quando eu fui para Porto Alegre, no ginásio São Pedro, eu fui eleito presidente do Grêmio, né, estudantil, e em 1961 deu a campanha da legalidade do Brizola, né, porque os militares, com a renúncia de Jânio, não queriam que Jango assumisse. E aí eu fui até o Palácio Piratini, com 14 anos de idade, e me inscrever para a defesa da legalidade. E que incrível! Encontrei eu e mais uns 3 ou 4 amigos. Fomos a pé lá da floresta até o Piratini. E a nossa sorte é que nós encontramos, eu acho que era um sargento, uma pessoa muito acolhedora, né, que podia nos ter mandado embora, para nos espiar, né, como eles diziam. Não, nos escreveram, anotaram o nome. Então eu já cheguei em casa herói, né? Nesse dia eu já era herói, porque eu tinha escrito, era como se eu tivesse feito a batalha. Com medo da reação dos meus pais, mas eu resolvi dizer, né? Disse, olha, fui lá e me inscrevi. Aí meu pai disse, fez muito bem, isso é que um brasileiro tem que fazer. Aí pronto, aí mais herói ainda, né? Com a aprovação do meu pai. Então lá é que eu entrei, inclusive, para o movimento da Juventude Estudantil Católica, né? Então foi lá que eu comecei. Como foi essa entrada na militância estudantil? Era isso, quer dizer, a gente tinha um Grêmio, né, uma espécie de diretório, se chamaria hoje. E aí nós fazíamos diversas atividades, né, lá dentro. Então, a gente criou cineclube, criamos clube literário, criamos concurso de poesia. Eu, inclusive, tirei 2º lugar. Perdi porque um cara tinha decorado a tal da Lusíadas, sei lá, tinha decorado um poema imenso, entendeu? E eu decorei um poema, não me lembro bem, mas era um poeta maranhense, que era 1/10 do que ele tinha decorado, entendeu? Aí eu tirei o 2º lugar. Nós participamos também de concurso de história, geografia. Eu respondi por história pelo meu colégio, na rádio, né? Na rádio organizada. Então, o Grêmio, a gente fazia muito essas atividades, assim, internas, né? De animação. E também festas religiosas, né, em torno da igreja São Pedro. A gente tinha um padre lá que era muito avançado, Padre Chico, e a gente criava grupos, entendeu? E organizava festa, organizava a segurança da festa, era uma coisa assim. E tudo assim, garoto de 14, 15 anos, né? A gente não tinha muita ideia das coisas, mas era uma aprendizagem muito interessante. Foi uma experiência muito forte para mim. Em Porto Alegre, a tal ponto que eu tenho assim Porto Alegre um pouco como a minha segunda cidade, apesar de não ter voltado, mas lá eu morei, acho que 5 anos, foi de 10 a 15. E com 14 anos, quando eu estava ainda terminando o ginásio, meus pais voltaram para Recife e me deixaram sozinho lá, porque eu tinha uma namorada, a primeira namorada, e eu não queria voltar. Então eles conversaram com os padres lá não tinham internato, mas reservaram um quarto para mim, que tinha saída para fora, e eu não tinha nenhum familiar. Para você ter ideia, com 14 anos de idade, sem nenhum familiar em Porto Alegre, para eu falar com meus pais, eu tinha que ir numa agência de telefonia para poder pedir e aguardar, fazer a ligação para falar com meus pais. Então era uma coisa assim, extraordinária. E hoje eu penso como é que eles tiveram a coragem de me deixar. Agora foi fantástico para mim, né? Porque eu tive que gerir minha vida desde os 14 anos, me planejar e me organizar, etc. E eu, como era uma pessoa um pouquinho frágil, sempre tinha uma doença no ano, todo ano eu tinha uma doença, eu ficava na cama, sei lá, uma semana, 2. E esse ano eu não fiquei doente em um dia. Quando eu sentia que eu estava meio debilitado, eu botava meu colchão no chão,
dormia no chão. Eu tinha um componente místico também, né? Eu tive isso muito forte, ao ponto que quando eu voltei a Pernambuco, eu cheguei a entrar no Mosteiro de São Bento, queria ser beneditino, depois fui para os Irmãozinhos de Foucault, Viver com os Pobres, no Ceará, né, que era uma ordem religiosa que prega o cristianismo pela prática e não pelas palavras. Eu fiquei lá com eles também. Então tinha esse componente místico e religioso e político, né, E aí, com 15 para 16, eu voltei para Recife. E aí entrei no colégio estadual, né, Colégio Estadual de Pernambuco, que era um colégio assim, era um colégio de referência. É o colégio mais importante chamado Casarão Vermelho, né? Então eu estudei lá à noite, porque aí eu comecei a trabalhar também. O meu primeiro trabalho foi no movimento de educação de base, no MEB. A gente fazia alfabetização com camponeses da Zona da Mata de Pernambuco. Eu tinha 16 para 17 anos quando eu comecei isso. E aí, com o movimento estudantil católico, de lá eu terminei, quando eu terminei o meu primário, ao entrar na faculdade, aí eu entrei numa organização revolucionária da época que se chama Ação Popular, que era um grupo... Isso já dentro da universidade? Isso entrando na universidade, aí eu me ingressei na Ação Popular. Então, a formação religiosa nos maristas foi muito importante para a sua entrada dentro dos movimentos políticos. Para a sua formação. O ginásio, aquele período de 3 anos foi muito importante. E uma figura muito importante era um irmão marista que cuidava do Grêmio Literário, que era Domitílio, o nome dele. O irmão Domitílio era uma figura assim, e ele me estimulava muito a escrever, a ler, entendeu? E eu me lembro que eu escrevia uns poemas, né? E tinha uma coisa muito interessante, é que teve um período em que eu saía do meu corpo, né? E saía e olhava a minha casa, onde eu morava, tudo. Aí eu trancava a porta, porque eu achava que ao sair do corpo, se a porta abrisse, romperia o link da minha alma com o meu corpo e eu não voltaria e morreria. Então eu trancava. E eu achava, durante muito tempo, achei que era uma coisa que só eu sentia. Depois descobri que não, que é um fenômeno muito mais comum. É como a história da primeira namorada, essas coisas, né? Você tem 14, 15 anos, tudo é muito forte, tudo é muito único, né? Então eu acho muito isso. Então esse meu período aí, de 14 a 18 anos, foi um período assim muito religioso, e depois essa religiosidade transbordou para a política e eu me tornei agnóstico, né? Em um certo momento. A partir de que momento? Mais ou menos com 18 anos, quando eu estava para entrar na faculdade, eu fiquei doente, fiquei 3 meses doente. E nesses 3 meses, eu morava em Olinda, eu ia para uma pequena biblioteca que tinha na Praça da Preguiça ler. Eu ficava lá a tarde inteira lendo. Eu não podia jogar futebol, não podia ir para a escola, enfim, mas consegui que meus pais permitissem que eu fosse até lá, que eu não podia também fazer muito exercício. Acho que uma espécie de uma hepatite, alguma coisa assim meio grave que eu tive. Sei que eu tomava injeção todos os dias na veia, mas eu passava as tardes na biblioteca lendo. Aí eu comecei a ler Marx, Lenin. Então eu lia Dostoiévski e lia Marx, Lenin e Bertrand Russell, etc. Tal. E aí eu ficava impressionado como é que um simples pecado podia levar uma pessoa a viver eternamente na boca do inferno. Isso não podia, se Deus é muito injusto, isso está tudo errado. E aí adotei agnosticismo, descobri, mas tinha vergonha de dizer que era agnóstico, porque eu julgava que as pessoas iam julgar que eu era um cara canalha, que não tinha regras, que não era moral, porque era agnóstico. Até que descobri, não vou citar o nome dele, mas um líder estudantil, que era muito minha referência, uns 3 anos mais velho que eu. E um belo dia eu tinha ele como padrão, né, de comportamento, de coisa. Ele era da AP, um dos dirigentes da AP. E aí eu descobri que ele era agnóstico. Ele, pô, esse cara íntegro desse jeito, né?
maravilhoso agnóstico, então eu posso dizer que eu sou agnóstico também. E aí eu resolvi assumir o agnosticismo. E aí entrei na política. Na ação popular. E como foi isso já dentro da universidade, né? Então, como é que foi a decisão, porque você entrou no curso de Ciências Sociais na UFPE, como é que foi a decisão de fazer Ciências Sociais? De onde surgiu essa ideia? Eu acho que um pouco pelas preocupações e pelas leituras desse meu período doente, né, que eu lia Marx, Petrambuco, eu lia muita coisa, né, de pensamento social, e aí muita preocupação, entendeu, com a injustiça do mundo. Eu lia muita filosofia também. Eu me lembro que eu tinha uns 2 ou 3 cadernos que eu fazia as anotações das leituras que eu fazia. Eu li muita história da filosofia. Eu lia de maneira doidada, desde os 13, 14 anos que eu lia assim de maneira, talvez até antes eu lia assim muito, sempre li muito, muito. Todo o tempo eu estou com um livro lendo e isso eu guardei até hoje. E era um pouco do meu pai, porque meu pai fazia muito isso. Meu pai saía da cozinha a ler, entendeu? Quando ele estava em casa. Então eu fiz um pouco isso. Então eu decidi, avisei meus pais que eu ia, foi uma reação muito negativa da parte deles. Minha mãe queria que eu fosse médico, porque ela tinha um irmão médico que ela gostava, e eu também gostava muito dele. E meu pai queria que eu fosse diplomata, quer dizer, que eu fizesse direito para se fazer diplomacia, porque era um cara muito jeitoso, etc. e tal. E eu disse, não, eu vou fazer sociologia, era um curso que estava começando. E aí meu pai disse imediatamente, vai passar fome, cara, porque isso aí não tem futuro. E o único período que eu passei fome foi o período de militância no interior, né, preparando guerrilhas, aí eu passei fome. Mas fora isso, pelo meu trabalho, eu nunca passei fome. Entendeu? E como é que foi a experiência na UFPE, né? O que era o curso de Ciências Sociais na UFPE nessa época? Ele não funcionava ainda no campus, a universidade funcionava no centro, né? Bom, era um lugar que eu estudava à noite, né? Fazia o curso à noite, porque eu trabalhava no MEC, e ali então a gente ia na militância e rapidamente eu me tornei o porta-voz, né, do meu partido nas assembleias, e a minha disputa era com Roberto Freire, que era o dirigente do Partido Comunista Brasileiro, só que ele estava no 4º ano da faculdade e eu estava no 1º ainda. Mas o senhor representando a AP e ele o PCdoB. O PCdoB. Então eu que levava para as assembleias, né, minhas posições, e a gente estudava muito, tinha um grupo cara, de pessoas assim que liam muito, uma delas a Teresa Salles, que depois foi para a Unicamp, Abdias Filho de Carvalho também, que era amigo meu. E a gente estudava muito, lia, estudava e ao mesmo tempo sonhava com a Revolução, né? Eu me lembro que a gente inclusive evitava festas e namoros e tal, dizia, a gente tem que guardar toda a energia, né, para poder conquistar as massas, para fazer a Revolução. Uma coisa assim absolutamente delirante, né? Aliás, um dos meus colegas da época, que não era da AP, era trotskista, Sérgio Buarque, irmão do Gustavo Buarque, acaba de publicar um livro contando um pouco a nossa era, que se chama Geração D. Né? Geração D. D de delírio, né? Porque era uma geração delirante. A gente queria lutar contra os canhões usando uma estilingue, cara. Era uma coisa assim, inimaginável. Como é que a gente, entendeu, achava que podia fazer uma coisa dessa natureza? Então era assim, era trabalhando no MEB, eu trabalhava à tarde, de manhã eu ficava em casa estudando. Trabalhava à tarde e ia para a faculdade à noite, né? E lá a gente era muito, muito rebelde. Eu me lembro que a gente colocou para fora um coronel, ensinava história. Na universidade? Na universidade. Expulsamos ele porque ele não dava aula direito, né? E um outro que ganhou um ódio mortal de mim, quando eu quis me transferir, depois já adulto, já professor da UFB, quis me transferir para a UFPE, ele disse que enquanto ele fosse professor-chefe do Departamento da Sociologia de Pernambuco, eu não pisava o pé. E, de fato, eu não pisei o pé lá. Anos depois, né, quando eu estava na Federal da Paraíba, eu me transferi para Pernambuco, mas fui para a filosofia, porque a sociologia ele não me aceitava. E ele era militar? Não, ele não era. Ele era um professor, mas era um professor muito snob, entendeu? Muito, não vou dizer o nome. A tal ponto que nós éramos muito rebeldes, assim, sabe, em todos os sentidos. E ele inclusive fazia citações em alemão, citações, entendeu?
para que essa história toda? E a gente irritado com aquilo, né? Aí inventamos um autor e fizemos um trabalho lá e citamos, eu e outro colega, ele fazendo o dele e o meu, citamos um autor X, Fradovsky, não sei das quantas, que não existe, um personagem que não existia, que era um sociólogo russo, e o meu era alemão, o dele era russo. E eu me lembro que ele falou que aí não me deu 10, me deu 9. Eu disse, por que você me deu 9? Porque você não entendeu o pensamento e citou o autor que não existia, quer dizer, era um boçal, era isso, entendeu? Era uma coisa assim impressionante. Agora, ele era muito culto, mas muito, sabe assim, muito egocêntrico, e fazia esse tipo de coisas. Então, a gente é muito rebelde, sempre fui, desde o ginásio também, nós conseguimos articular muitas pessoas. Por exemplo, nós destruímos todos os professores de inglês, porque o inglês era a língua do imperialismo e nós tínhamos um grupo que estudávamos Esperanto, porque Esperanto é que devia ser a língua da universalidade, da humanidade, não o inglês. Então, a gente... Me lembro que pelo menos 2 professores de inglês no tempo do ensino médio eu botei para fora, nós botamos para fora, o grupo que de rebelde botamos para fora. Então, realmente assim, a gente tinha uma rebeldia, entendeu, na flor da pele o tempo inteiro. Isso era uma coisa assim que me impressionou hoje quando eu me lembro disso. Mas enfim, foi uma fase boa até que veio o ato institucional número 5, aí eu tive que fugir. Mas isso, você mencionou o ato institucional número 5, que já é 68, né? Então, mas a faculdade eu entrei em 65. 65. Como que foi para você a experiência do golpe militar? O que você viveu? Você lembra do dia? Eu lembro. De quando ocorre o golpe? Eu lembro que eu estava numa reunião do partido, quando veio a notícia, né? E aí veio a ordem, porque nessa altura eu já era o dirigente do ensino universitário do meu partido. E já participava, de certa maneira, do chamado Comando Regional da AP. E aí a ordem que eu recebi foi de ingressar num instituto religioso e ficar escondido lá dentro. Aí eu tinha um amigo que era padre, fui para lá e fiquei mais ou menos uns 2 meses, né, até que finalmente veio a ordem de que eu podia voltar, etc e tal. E aí, claro, aí não voltei para a faculdade mais. E a essa altura eu casei um pouco antes. E aí eu e minha esposa fomos para o Ceará, fomos fazer um treinamento para nos integrarmos à produção camponesa e de lá para a Serra da Ibiapaba, para estudar se a Serra da Ibiapaba tinha condições de acolher uma guerrilha rural. Porque a essa altura a P já tinha caminhado para o maoísmo, né? Então a chamada PML, marxista-leninista. E aí começou a ser maoísta, eu comecei a estudar Mao Tse-tung, até hoje eu imagino como é que eu fui maoísta. Eu acho tanto delírio nessa época. E até um dia desses, uns amigos pediram, pô, mas você tem que escrever a sua história. Eu sentei para escrever algumas coisas, e a primeira coisa que eu escrevi foi errei, ponto. Errei muito. Errei porque tentei. Né? Eu comecei assim, mandei para alguns amigos, inclusive o Silvio Tendler, ele disse, de jeito nenhum, você não pode começar dessa forma. E aí mandou rasgar. Mas enfim, um período assim, eu e minha esposa, nós nos casamos, éramos criança, né? Eu tinha 20 anos e ela tinha 17. Então, todo mundo dizia que ia dar errado, inclusive eu e ela, e até hoje estamos juntos. Aí nós fomos para o Ceará. Lá no Ceará, ela entrou numa fábrica e eu fui fazer um treinamento para integrar a produção camponesa. E aí fiquei lá 3 meses no campo, treinando, né? Porque o treinamento significava que eu tinha que ganhar calos na mão, saber trabalhar com enxada, ter a testa branca e isso aqui todo queimado, porque assim é o camponês, chapéu, então essa parte não leva sol, aqui leva, então eu tinha que ter o rosto aqui queimado, tinha que ter calo e tinha que saber trabalhar. E de fato, quando foi eu e o outro companheiro, que a gente chamava de Maninho, fomos para a Serra de Ibiapaba. Quando chegamos lá, a primeira coisa na fazenda que nós chegamos, que o cara pediu, era um domingo, ele pediu para eu preparar o cabo da enxada, porque na mochila eu só tinha a parte de ferro da enxada, mas o cabo... E aí ele ficou olhando se eu sabia preparar, entendeu? Uma foice, corta, põe, né? Põe o prato, né? E no dia seguinte, na leira, acompanhando as pessoas. E aí se você não tem treino, você dança, porque
os camponeses ficam todos um do lado do outro, os trabalhadores, e começa a fazer a capina, né? E você tem que ir. Se você não tem, você fica atrasado, né? Então tem que ter um bom treinamento para poder fazer isso. Aí eu consegui fazer, eu acompanhei, não sei nem como até hoje. E nessa época eu fiz o meu primeiro escrito que eu perdi, o primeiro escrito sociológico, que eu comecei a escrever o que as pessoas, os camponeses me contavam, entendeu? E eram coisas maravilhosas, né? Por exemplo, tem uma história de que a Serra de Ibiapaba estava sendo cercada, né, de um muro, porque a princesa Isabel estava lá escondida. E aí eu anotava tudo, né? Mas por que essa história? Então, depois eu fui saber, na verdade, perto, nas partes da Serra de Ibiapaba, que era muito grande, estavam construindo um grande açude. Então, essa construção do açude era interpretada como sendo o cerco, entendeu, da Ibiapaba para encontrar. Outra vez nós fomos na casa de um camponês, o cara chamava Maninho, quer dizer, Maninho era o colega meu, mas assim, Joãozinho, o cara era um armário, pô, forte, sua porra, todo mundo chamava de diminutivo. E aí eu disse que queria conhecer a gruta, porque tem uma gruta famosa que começa no Ceará e termina no Maranhão, onde dizem, né? Então, no Piauí, desculpa. E aí ele disse, olha, eu não vou com vocês porque lá tem alma. E tem um cara que aparece, não sei o que lá. Eu digo, mas Maninho, rapaz, como que você vai ter medo? A gente tem medo de gente viva, não de gente morta. Não, mas é de gente morta que eu tenho, de gente viva eu não tenho, não. Mas enfim, aí eu anotei tudo no caderno, mas perdi. Esse foi um documento que eu, fugindo da polícia, eu deixei em algum lugar. Né? Mas era assim, era uma tentativa de observação, como é que eles viviam, como era o costume deles, representações, né? Mas o senhor fez essa atividade junto aos camponeses antes da universidade? Depois de 68. Eu fiz isso em 69 para 70. Entendi. Depois que deu o golpe de 68. Com 68... Golpe de 68, dezembro, né? 5 de dezembro. Eu não pude mais voltar para a faculdade. Aí eu fui para o Ceará. Mas por que não pôde voltar à faculdade? Eles já estavam te procurando. Claro, eles prenderam várias pessoas naquela época. 68 foi um marco, então, para essas prisões mesmo? Sim, já tinha prisões antes. As pessoas já tinham sido inquiridas sobre mim, quer dizer, colegas foram presos em manifestações, coisas assim, perguntavam onde é que está Elimar, como é que encontra Elimar, etc. E tal. Eu escapei algumas vezes de ser preso, uma delas eu morava em Olinda, desci do ônibus, eu estava querendo parar de fumar, e aí tinha um fiteiro, eu comprava um cigarro, cada vez comprava um para poder ver se acabava de fumar. E aí ele me disse, ó, tem um carro na frente da tua casa, morava na Praça do Carmo, tem uns caras lá de paletó, não sei o quê. Aí fiquei fumando, conversando com ele, quando parou o ônibus eu entrei e fui embora, e fui dormir em Bairro Novo, na rua, em frente da casa de um amigo meu, eu dormi lá, porque eu sabia que eram policiais que estavam à minha procura. Minha mulher uma vez foi presa também. Então, sempre eu era muito cuidadoso e por várias vezes... Aí, com isso, o partido me disse, não, você tem que ir para o interior do Ceará, se integrar à produção, sua mulher vai ser operária, você vai ser camponês. E aí a gente fez um pouco essa viagem, ficamos lá uns 6 meses, mas depois voltamos para Recife. E aí o pessoal decidiu que eu iria para o comando da AP de Minas Gerais. Mas antes eu precisava passar em São Paulo para encontrar a direção nacional que me daria as instruções. E aí quando nós chegamos em São Paulo, no final de 69, e aí o primeiro ou segundo contato que eu tive com o partido, me disseram então que o comando de Minas tinha caído da polícia. A polícia tinha prendido todo mundo, que eu não ia mais para Minas Gerais, eu ia ficar em São Paulo num trabalho operário. Trabalho de bairro, né? Não de fábrica, mas de bairro. Aí eu procurei um trabalho e fui morar no bairro para fazer o trabalho, eu e minha mulher, né? Nós dois juntos. E lá nasceu, ficamos lá 2 anos, lá nasceu o nosso filho, né? O primeiro filho, André. E foi o nascimento dele que nos decidiu sair do país, né? Porque... Na verdade, foram 2 coisas. O nascimento dele, que aí eu comecei a ter medo, que eu não tinha, porque aí eu tinha pesadelo sendo preso com ele sendo torturado na minha frente. Então, isso me deixava agoniado. A outra é que a Ação Popular resolveu entrar no PCdoB e eu não gostava do PCdoB. E eles achavam que eu gostava. Por quê? Porque quando eu estava no Ceará,
numa eleição, a substituição do Genuíno no DCE do Ceará, o João de Paula que ganhou, eu fiz aliança com o PCdoB e não com o PCB, nem com os trotskistas. E o fato de eu ter feito aliança com o PCdoB foi interpretado por eles de que eu gostava do PCdoB. Eu disse, não, eu não gosto do PCdoB. Eu acho eles atrasados, teoricamente. Eu não compartilho das ideias que eles têm. Né? Mas você fez aliança com ele. Claro, você faz aliança não é com quem você gosta, é com quem você acha que é útil. Eles me ofereceram a secretaria, eu só tinha um diretório. Eles me ofereceram a secretaria do DCE, os outros não me ofereciam isso. Então, eu fechei com eles. Uhum. E nós éramos mais ou menos decisivos. Entendeu? E aí, então, eu decidi que deveria sair do país, porque eu senti que eu estava desprotegido. Aí pegamos um ônibus, eu e minha mulher, fomos para Recife, ela ficou com o nosso filho na casa da mãe dela, eu voltei, e de lá, então, eu fui para o Rio. Minha mãe comprou uma passagem de avião para mim e eu fui para Lisboa. Mas essa ideia de ir para o exterior, ela era muito palpável para você? Você conhecia pessoas que também estavam fazendo esse fluxo? Eu conhecia o pessoal, sobretudo, que tinha ido para o Chile. Né? E a primeira ideia minha foi ir para o Chile. Inclusive, eu fui, na época que eu estava decidindo sair, eu cheguei aí na casa do Vefor, né, porque a Madalena, quando eu cheguei em São Paulo, eu não tinha direito onde ficar, eu me abriguei 1 mês e pouco na casa do Francisco Vefor e a Madalena. Eles me abrigaram e eu fiquei lá 1 mês e pouco na casa deles. Então a gente ficou amigo. E ele conhecia bem o Chile, tinha relações no Chile. E eu fui lá conversar com ele para ver se valia a pena ir no Chile. E aí, na conversa dele, minha mulher foi junto, quando saímos, ela disse assim, então, vamos para o Chile? Não, nós não vamos. Por quê? Porque isso vai cair daqui a pouco. Era 1 ano antes do golpe, entendeu? Não, isso não vai se sustentar. Já era 70 e pouco, o Allende já tinha sido eleito, etc. Mas as confusões estavam muito grandes. Eu digo, olha, e aquilo não vai se sustentar muito tempo, os americanos vão derrubar. Aí, como é que a gente vai? Então, vamos para a França, que é um país que a gente gosta. Eu sabia muito pouco de francês, mas conhecia sobretudo a literatura francesa. E já lia um pouco francês, mas não falava. Aliás, é uma coisa que é muito característica minha. Eu leio, não falo. Por exemplo, eu leio italiano, não consigo. Eu lia francês, mas não conseguia falar. Né? E quando eu cheguei na França, inclusive, alguns amigos meus brincavam quando eu comecei a falar. Diziam, rapaz, tu fala igual os livros. Porque usavam as expressões que só estavam na escrita. Me lembro alguém disse assim, pô, mané amuan. Ninguém fala no dia disso, só está no e tu utiliza, cara. Porque eu não fazia diferença muito entre a fala escrita e falada, entendeu? A língua escrita e falada, porque era o que eu sabia. Então, a gente decidiu junto que eu iria para a França e depois traria ela. Uhum. Né? E aí eu peguei um trem em Lisboa. Agora veja como é que as coisas lhe perseguem, né? Essa história de luta contra a ditadura, contra regimes. No trem que eu ia para Paris, em um certo momento, o rapaz fala para nós que ele estava fugido. E nós estávamos chegando na fronteira com a França. E ele disse assim, os franceses vão me prender e devolver. Aí eu disse, como é que a gente faz? Isso era uma salinha, estava eu, 3 portugueses, adultos, e ele, trabalhadores migrantes. Isso tem problema nenhum. A Garre, que nós vamos parar na estação de trem, tem uma grade de arame, assim, que separa o lado espanhol do lado francês. E a gente desce, passa pela serviço de passaporte e depois vai para o outro lado do cais. Então, você, Alimar, fica aqui com ele, eu fico aqui, o outro fica aqui. Aí aquele cara dá notícia, quando não tiver policial desse lado, ele avisa para você e você joga o garoto para lá e vem. Aí a gente jogou e depois fomos lá e pegamos o garoto e levamos. Que na verdade era quase igual a mim, eu tinha 24, eu tinha 23 para 24 e ele tinha 18. Né? Uma idade muito próxima. Então, eu já cheguei na França, entendeu, fazendo coisas que não eram muito legais do ponto de vista do poder dominante. Né? E aí, em Paris, eu tinha... Qual foi a primeira impressão de Paris? Era a sua primeira vez na Europa?
A primeira vez na Europa era muito medo, né? Eu não sabia, eu não entendia a língua direito. Quando as pessoas E tinha algum contato que ia te receber lá? Eu tinha lá 3 amigos, um deles um psicanalista, psiquiatra, né? Que depois um psicanalista muito conhecido, chamado Jurandir Freire, que me acolheu junto com outros amigos. E eu fui para a primeira noite, eu dormi na Casa do Brasil, mas clandestino, né? Mas aí no dia seguinte, o diretor da casa resolveu fazer uma limpeza para expulsar os clandestinos, e lá eu tive que sair. Aí eu fui para um hotel na Rico Jazz, pequenininho, que a Nazaré Vanderlei tinha me dado como endereço. E eu lembro muito uma coisa interessante que ela me disse. Lá tem uma senhora que cuida do hotel, ela de tal jeito, ela tem um casaquinho vermelho. Pois a mulher estava lá com um casaquinho vermelho 3 anos depois, o mesmo casaquinho que ela tinha visto. E o dinheiro meu dava para 2 dias, para comer e pagar o hotel. Aí eu já comecei a levantar onde é que eu iria dormir, procurei os irmãos de Emaús, enfim, alternativas, né, porque eu ia ficar na rua. Aí acontece aquilo que o meu pai tinha me dito: para viver é preciso 3 coisas: vontade, amigos e sorte. Né? E aí eu estava... Era o último dia que eu ia dormir no hotel, depois não tinha mais. Estou descendo a escada do metrô e vem Aldo Freire, que era amigo meu, subindo. Nos cruzamos. Ele também era da AP e tinha casado com uma francesa e tinha fugido para a França. Aí fomos tomar um café e eu contei a história dele. Olha, eu estou aqui amanhã. Eu disse: não, você vai lá para a minha casa. Eu disse: não, você vai para a sua casa, conversa com a Marie Cristina, que era a esposa dele, que eu já conhecia, acerta com ela e eu vou amanhã. Eu vou chegar de sopetão de mala na sua casa com ela. É uma estupidez da minha parte. Conversa com ela. Ela disse: mas você sabe que a Maria Cristina vai aceitar? Eu sei que ela vai aceitar, mas eu quero... O gesto é importante para a minha chegada, entendeu? Eu não quero chegar como invasor, né? Eu quero ser acolhido, convidado. E, de fato, a Maria Cristina me recebeu de maneira maravilhosa e ele arrumou o meu primeiro emprego na França. Eu fui ser babá de uma criança de 2 anos e para que o pai deixasse a criança comigo, ele inventou uma história dizendo que eu era casado, é verdade, era casado, que eu tinha um filho, é verdade, que eu era psicólogo e gostava muito das crianças. Por quê? Porque a criança era colocada num apartamento lá onde eu morava com eles e todo mundo ia embora. Eu ficava sozinha com a criança de 2 anos de idade. Uma menina de 2 anos de idade entrega a um homem de 24 que você não conhece é uma coisa absurda. Eu estou tentando lembrar o nome da menina. Rapaz, eu aprendi coisa dessa. Foi um encanto conhecer essa menina, porque ela era uma pessoa maravilhosa. Agora, eu dava banho nela, dava de comida, estava lá para dormir, entendeu? E como ela já falava um pouco, ela tinha 2 anos e meio, 3, aprendi muito francês também com ela, entendeu? A gente ia no parque, entendeu? Eu organizei toda uma história de dia com ela que fosse divertido e, ao mesmo tempo, tivesse um tempinho para eu estudar. Ela dormia, eu preparava uma caminha na cozinha, ela dormia lá durante quase 1 hora, entendeu? Aí, esse tempo, eu estudava, né? E quando eu fazia comida, ela vinha e ficava no banquinho olhando eu fazer comida, e eu explicava para ela, tentava explicar em francês, né? Olha, couteau. Esse tipo de coisas que eu fazia foi muito, muito interessante. O Aldo e Marie Cristina foram pessoas assim que me acolheram muito. E aí, e na França, o que é que eu fiz? Eu retomei meus estudos e, ao mesmo tempo, trabalhava. O primeiro ano era muito duro, porque eu arranjei... Meu sonho, veja como é coisa maluca, eu não queria estudar, na verdade, faltar à faculdade, eu queria ser operário, né? Porque o operário era o protagonista da revolução e da mudança do mundo. Então, eu entrei numa fábrica, né? Trabalhava 6 horas. E aí depois eu ia para a escola de francês, na Aliança Francesa, para estudar francês. Mais ou menos foram os primeiros meses até minha esposa chegar. E aí a gente foi para morar na Casa do Marrocos, na Cité Internacional, né? Tem uma cidade internacional de estudantes, no Boulevard Jourdain, em Paris. Eu fui para lá morar na Casa do Marrocos. E na Casa do Marrocos, rapaz, eu não imagino como é que eu conseguia trabalhar tanto. Porque eu trabalhava 6 horas, depois eu ia para a Escola da Aliança, aí me inscrevi na faculdade. Depois da Aliança Francesa, eu ia para a faculdade e voltava. E sábado à noite, domingo à noite, eu era vigia dessa mesma casa em troca do quarto que eu tinha. Entendeu? Porque eu não era registrado como coisa. Então, era uma troca. Então, eu era vigia sábado à noite, domingo à noite.
E aí, domingo, entendeu? Eu saía do trabalho direto para a fábrica, depois da Aliança Francesa. Era uma coisa, e com um menino, né? Aí, rapaz, eu até hoje não imagino como é que a gente conseguia. Finalmente, depois a gente recebeu uma bolsa. O Dom Helder Câmara conseguiu com a igreja alemã, porque o irmão da Cristina era padre, muito ligado, depois fez arcebispo Dom Marcelo Cavalheira, gostava muito da gente, e ele começou com o Dom Helder, eles conseguiram. Aí, mas a Cristina continuou trabalhando. Eu então tive uma bolsa, aí eu pude diminuir. Ficava algumas horinhas poucas de trabalho na biblioteca, que aliás me serviu muito, eu fazia fichas de livros. Mas eram duas metades de tarde, entendeu, na semana. Aí eu pude realmente estudar, e aí eu entrei na sociologia e entrei na economia, além do estudo francês. Mas o senhor entrou como aluno da universidade, da École Pratique de Altos Estudos. Eu entrei em duas, né? Fiz duas coisas. Eu fiz a Escola Prática de Altos Estudos e fiz a Universidade René Descartes, por onde eu tenho o coisa. Uhum. E aí, eu, na René Descartes, eu entrei porque eu tinha o diploma de ensino médio do Colégio Estadual de Pernambuco, que era o único que me permitia entrar direto. Porque eles não consideraram o estudo que eu fiz na faculdade. Depois eles consideraram, aproveitaram algumas coisas. Mas o que me fez entrar, me permitiu entrar, é porque eu tinha um diploma do colégio, cara. O Casarão Vermelho, como a gente chamava. Que era conhecido Casarão porque tinha muito comunista, segundo se dizia. Os estudantes eram muito comunistas. E aí eu fiz, inclusive fiz 2 anos de economia. Mas na economia eu terminei deixando porque havia uma situação muito tensa. Porque era uma escola de direita, a escola de economia que eu fazia, e vez ou outra eu encontrava os caras com corrente, coisa assim, porque eles iam para Nanterre entrar em choque com estudantes da esquerda, sabe? E eu passava no meio daqueles caras, né? E aí, cara, absolutamente tenso. Eu digo, pô, qualquer desses caras descobre quem eu sou, estou falido, estou lascado, desculpa a expressão. Entendeu? Estou perdido com uma situação dessa. Então eu terminei deixando, aí terminei o curso, e entrei no IFED, que era um instituto que hoje não existe mais, de um padre muito famoso na América Latina, que era o padre Lebré, entendeu? Que era um cara assim, era o cara do planejamento na América Latina, no final dos anos 60, começo dos anos 70. E que teve uma circulação em Pernambuco, não é? Ele teve no Brasil. Ele criou, inclusive, uma ONG no Uruguai, né, que deveria ser um pouco o centro de radiação, né, da questão do planejamento a partir do Uruguai, a partir de Montevidéu, que depois eu vim conhecer, inclusive dei aula nesse centro. Cheguei a conhecer. Se não me engano, a Silke Weber estudou lá também. Também. Vocês foram contemporâneos? Não. A Silke é um pouco mais velha do que eu, ela veio... E foi uma experiência muito boa, porque o curso era 1 ano e pouco, né? E cada turma que entrava tinha um tutor, né? O nosso tutor era Nunes Ferreira, que foi senador e ministro das Relações Exteriores e vice-governador de São Paulo. Ele que era o tutor da nossa turma, entendeu? Em um certo momento na nossa turma, a eterna rebeldia, nós não estávamos gostando do currículo do curso, sabe? E aí houve uma assembleia, eu falei com uma amiga minha que era brasileira, que é ao meu lado, disse assim, a gente deveria pedir licença e quem não está a favor, descer, que era no primeiro andar que a gente estava, descemos e organizamos um currículo só para nós. Pode ser que a escola aceite. Eu não sabia, atrás de mim estava o diretor da escola. E ele entendia português. Ele disse, então fale. Aí quando eu olhei, a menina disse, eu perguntei, quem é? Ela disse, é o diretor. Pô, se o diretor está dizendo, aí eu levantei e disse, gente, quem quer, vamos descer para organizar. Aí descemos, aí fomos denominados a turma de underground, que fomos por coisa, e lá organizamos, entendeu? Nossa coisa. Então, por exemplo, Michel Louvi passou a ser o nosso professor, Maria Antonieta Macchiocchi, nós fomos estudar Gramsci com ela, Vicente Trevas veio dar aula para nós, entendeu? Mas eram só de brasileiros? Não, tinha de todos os tipos, né? O Vicente, porque foi uma indicação minha, mas a Macchiocchi foi um italiano que sugeriu, o Michel Louvi foi outra pessoa, tinha um libanês
que era uma figura inteligente, interessantíssima. Ele lia os livros dele rasgando a página e jogando no lixo. Livro é material de consumo. Ele lia, fazia assim. Era um cara meio... Hoje é um dos maiores pesquisadores do Collège de France, entendeu? É um cara, uma sumidade. Então era uma turma muito, muito interessante. Tinha um outro brasileiro que depois do Maranhão, que foi eleito deputado federal, também era da nossa turma. Tinha uruguaios, austríacos, tinham vários... E o que vocês liam nesse curso que vocês criaram? Não, nós criamos, nós bolamos aquilo que nós queríamos estudar, né? Então, a gente queria estudar Gramsci, que não estava no currículo. Então, Gramsci. Queríamos estudar com Polantzas, entendeu? Era tudo marxista, entendeu? Era uma coisa assim. Aí veio Polantzas, veio a Macchiocchi. A gente queria estudar. E queria também estudar educação, mas de outro ponto de vista, né? Paulo Freire era muito aceito, muito, muito bem aceito, mas a gente queria ver outros enfoques, entendeu? Que não só do Paulo Freire, que a gente conhecia, gostava, mas a gente queria ter outras, né? Outras alternativas. E aí, então, a gente criou essa turma e bolamos. Aí tivemos um curso de estatística, que era uma coisa que eu achava que era importante a gente aprender. A gente só sabe ler e falar, entendeu? A gente tem que saber mensurar também. Na sociedade, se você não mensura, entendeu? Não tem comparabilidade. Aí eu sei que tivemos um curso de 1 ano, quer dizer, 1 ano não, 6, 8 meses de estatística. Então bolamos assim, entendeu? Criamos um curso das coisas que a gente achava que... Aí fizemos, por exemplo, um curso livre sobre o Sul, né, o Sul Global, que era palestras. Aí o Vicente Treve veio para falar sobre o Brasil. Então a gente convidava pessoas diferentes, entendeu? O Celso Furtado, entendeu? Vinham falar sobre a América Latina, pessoal do CEPAL. Então, era um curso livre sobre o Sul Global, né? Que essa expressão a gente nem usava. Qual era o termo que vocês denominavam na época? Terceiro mundo, né? Terceiro mundo. Chamava. Precisa a gente estudar o terceiro mundo, ou seja, não precisa estar... Porque a gente não gostava do Estado e nem gostava dos imperialistas americanos. Então, o terceiro mundo era referência para nós, né? Então, a gente... E tudo isso no interior, sob a guarda do IFED, é isso? IFED, que é um espaço extremamente acolhedor e democrático, né? Porque permitia a gente, ele instigava a gente a trabalhar, entendeu? Você não tinha que decorar as coisas, não. Você tinha que... eu me lembro que depois esse diretor, uns 10 anos depois, ele assumiu um cargo, quando Mitterrand foi eleito, como diretor de uma escola de Bordeaux, que trabalhava com a pedagogia de problemas. Ele me convidou para fazer 1 mês inteiro lá na escola que ele estava, em Bordeaux, tudo pago pelo governo francês. Isso depois de uns 6, 8 anos que eu já tinha saído da França, já tinha passado em Moçambique. Eu fui lá e fiquei lá 1 mês com ele, e ele me acolheu de uma maneira extraordinária. Ele fez um gesto que não é comum na cultura francesa, me deu um abraço quando eu cheguei. Isso é muito brasileiro. Mas ele tinha vivido no Brasil, né? Ele conhecia, ele me abraçou, assim, e me levou a um jogo de futebol lá em Bordeaux, entendeu? Ele falou, mas você não pode sair daqui sem ver um jogo de futebol. Então nós fomos juntos, né, assistir um jogo, eu nem me lembro quem era os times, mas enfim, nós fomos a um jogo de futebol. E aí Paris... A sua graduação é feita nessa instituição, então? Não, eu faço a escola prática, eu faço a Universidade de René Descartes e faço o IFED, e depois volto para a Universidade, para René Descartes, para fazer o doutorado. Né? E o mestrado? Porque, na verdade, o IFED é como se fosse o mestrado, mas eu não tinha necessariamente o reconhecimento. Inclusive, o IFED eu nunca reconheci, né? Porque podia ser lido como um pós-graduação, lato sensu e coisa. E para entrar no doutorado, nem lá, nem aqui no Brasil, você é obrigado a ter o mestrado. Entendeu? Eu fui direto. Aliás, eu sempre fui assim meio... Passava um pouco das regras. Eu, por exemplo, eu entrei no IFED, eu não tinha terminado minha graduação ainda. Estava no último ano da minha graduação e me chamaram. O conselho do IFED teve que se reunir para saber se eu podia seguir o curso. E aí terminei ganhando, não sei por que razão, entendeu? E aí eu fiz tudo isso. E depois voltei e fiz uma graduação em ciência política também. Eu sou cientista político e sociologia. Na França? Não, fiz no Brasil. No Brasil. No Brasil. No final da sua graduação ainda,
você faz um trabalho de finalização de curso sobre a Revolução de 30. É um pouco o meu... Sempre espécie do TCC, né? Meu TCC é o uso da teoria marxista, influenciado sobretudo por Paul Ansatz, né? E que eu tento mostrar que a Revolução de 30 não é uma simples contradição entre os que queriam uma modernização e conservadorismo, que a sociedade era um pouco mais complexa do que essa, e tinha vários grupos de interesse diferenciados. Tinha um grupo da burguesia industrial, mas tinha um grupo dos comerciantes, tinha o grupo do conservador das oligarquias rurais, entendeu? Tinha um grupo dos intelectuais, enfim, você tinha uma pleiade de grupos. E esse meu TCC é engraçado, porque ele deveria ser o primeiro capítulo do meu TCC. Porque eu fazia um capítulo sobre a Revolução de 30, porque o que eu queria fazer um TCC sobre o golpe de 64. Aí eu primeiro fui pegar as origens dos militares, o tenentismo, a Revolução de 30, que era o primeiro capítulo. O segundo capítulo era um pouco sobre o período varguista e depois de 64. Aí quando eu cheguei com o primeiro capítulo, já tinha 68 páginas, ou 78, não me lembro, o Jox, que era o auxiliar do meu diretor de tese, de estudos, disse assim, pô, mas isso aqui já é uma dissertação, vai fazer uma introdução, uma conclusão, arruma aqui as referências. Aí eu tive um susto, porque eu achei que ele ia me criticar, dizer assim, que absurdo, você tinha que escrever apenas 20 páginas, você escreve 70, entendeu? E aí eu fiz, meu TCC é 108 páginas, coisa assim, aí eu transformei nisso e entrei no doutorado, entendeu? Mas antes do doutorado, você, nessa especialização no IFERJ, né, escreve um trabalho, em 1973, chamado A Escola de Revolução em Moçambique. Ou seja, antes do doutorado, Moçambique já aparece na sua história. Parece, né? Porque... E como surge Moçambique, então, na sua história? Tinha um moçambicano na nossa turma. E um moçambicano que era ligado à Frelimo, que era a Frente de Libertação de Moçambique. E na Frelimo, ele tinha trabalhado com a educação de crianças e jovens, adolescentes e jovens, na verdade. Né? Então, ele tinha todo um conhecimento em exposé e livros, alguns documentos, que aí eu utilizei para poder, entendeu, escrever o meu trabalho lá dessa pós-graduação. Né? Então, eu tentava mostrar como a história da educação foi importante na Revolução Moçambicana, né? na transformação deles. O senhor pode falar um pouco mais sobre isso? Sobre esse argumento? É porque eu tinha, na verdade, eu estava muito influenciado na época por Althusser também, né, com os aparelhos ideológicos do Estado. Eu tinha feito um curso com Althusser e aí estava muito encantado, né, Althusser, Paul Ansatz, esse pessoal. Então eu tentava mostrar que a escola, né, em Moçambique tinha tido a educação, tinha tipo um duplo jogo. A educação tinha ajudado a estabelecer o colonialismo, né, com o processo de assimilação, né, e de escolaridade dos moçambicanos, que eram assimilados, né, eram considerados portugueses de segunda classe, ao contrário do colonialismo inglês, que nunca teve essa pretensão. Os franceses e portugueses tinham isso, mas ao mesmo tempo mostrava como a educação, com as escolas que a Frelimo começa a criar na zona libertada, né, a educação serve para começar a construir uma visão nacional que eles não tinham, né, porque o que eles tinham eram visões provincianas ou de etnias, né, porque eram etnias que existiam no interior de Moçambique. A maior parte deles não conhecia nem a língua portuguesa, não falavam português, né? Só se falava português nas grandes cidades, como Maputo, Beira, né? No interior não se falava. Então, a visão, né, de Moçambique como país, como nação, na verdade não existia. O cara a sua visão do mundo, sua língua, era a visão que ele tinha, né, da sua etnia. Né? Então, era uma visão, na verdade, étnicas provincianas, né? que tinha o pessoal de Umbani, né? O pessoal de Cabo Delgado, o pessoal de Maputo, enfim, as diversas etnias, que são diversas, né? São 6 ou 16 que são etnias importantes, até o ponto que, quando deu a independência moçambicana, eles ficaram discutindo
se adotava a língua portuguesa ou a língua inglesa, porque as pessoas que conheciam o português não eram muitas. E como eles estavam cercados de países de língua inglesa, adotaram finalmente, não sei se erradamente ou certamente, não sei, mas adotaram. E o primeiro ministro da Educação que eu conheci em Moçambique, ele falava mal português. Ele falava muito bem inglês, russo, francês, mas não falava português direito. Falava Makonde, né, a língua dele, mas não definia, mas não falava bem. Mas essa pesquisa de especialização, né, ou mestrado, então não foi uma pesquisa que envolveu, que você chegou aí a Moçambique? Não, eu não tinha ido Foi um ainda. trabalho indireto? Foi um trabalho indireto, com documentos de entrevista. Porque aí esse moçambicano me apresentou outros moçambicanos, eu fiz então entrevistas com ele para saber como é que era, li os livros de Eduardo Mondlane. Por isso que quando eu decidi mais tarde, né, de 1 ano e meio depois, ou 2, sair de Paris, eu adotei a opção Moçambique porque eu já conhecia moçambicanos e conhecia um pouco a história de Moçambique, conhecia o pensamento de Eduardo Mondlane, né? E já tinha ouvido falar de Samora Machel, então eu já tinha uma empatia muito forte, né, por Moçambique. Além de que eu brincava com meus amigos, eu queria tomar banho no Índico. Essa história. Então foi por isso que eu, quando entrei no doutorado e decidi, que quando eu entrei no doutorado, eu entrei com a proposta de fazer uma tese sobre o ato institucional número 5, aquele que tinha me expulso, me perseguido, né, era uma espécie de resolução de contas. E eu fiquei em Versailles durante quase um ano, lendo os jornais do Estado de São Paulo, entrevistando pessoas, tentando reconstituir o golpe dentro do golpe, né? Mas percebi em um certo momento que eu precisava voltar para o Brasil para poder completar meus estudos, para poder fazer minha tese. E aí, quando eu pedi para renovar meu passaporte, a embaixada prendeu e não me liberou. Aí, quando aconteceu isso, assim, não tem como eu fazer essa tese, eu vou embora para Moçambique. Eu ia até desistir de estudar, sabe? Eu vou voltar lá. E, finalmente... Mas, por exemplo, como o senhor estava se sustentando em Paris, você permaneceu todo esse período de graduação e especialização com aquela bolsa que conseguiu a partir da instituição religiosa? Eu tive a bolsa 2 anos. Ela era de alguma instituição específica? Era de uma igreja alemã, eu sei que era da alemã. Eu não sei se era Caritas, não me lembro exatamente qual era. Mas era a igreja católica? Católica, igreja católica da alemã, porque foi Dom Helder que falou com algum bispo, alguma autoridade, que aí me concedeu a bolsa. Porque teve muita gente que foi com a bolsa da Obra de Estudos Ecumênicos, que era da igreja luterana. Não fui não. Alemã também. Era católica. Era católica, foi Dom Helder que conseguiu, porque justamente o irmão da Cristina era padre e era auxiliar do Dom Helder em Recife. Então, e depois desses 2 anos com essa bolsa, como que... Não, aí o Aldo Freire conseguiu que eu arranjasse um trabalho como animador de juventude. Animador de juventude. Eu trabalhava, então, numa espécie de condomínio, né? Um condomínio vertical, vários prédios, de trabalhadores portugueses. E aí eu era contratado, eu trabalhava durante 3 dias na semana, e o meu papel era principal, né? Entre outras coisas, era fazer com que, junto com uma francesa, que os jovens franceses, jovens portugueses nascidos na França não se tornassem apátridas, ou seja, não perdesse o vínculo com a sua cultura original e não conseguisse ingressar na cultura francesa. Então ela trabalhava com os meninos em francês, isso depois que eles chegavam da escola, ela trabalhava com os garotos em francês e eu em português. Então aí eu inclusive inventei com eles um jogo de futebol, meninos e meninas, né? Não tinha... E aí tinha uma regra que diferenciava de todo mundo. Quem disser uma palavra em francês está fora do campo. Aí vez outro menino disse merda, eu disse, ponto, para fora. Não, professor, eu disse merda. Eu não disse merda. Aí nada disso, não vinha me enganar não, tá? Aí, claro, nos primeiros jogos, rapidinho acabava, porque não tinha mais ninguém em campo. Eles tinham que aprender a se expressar, mesmo emocionalmente, sobretudo emocionalmente, em português. Mas qual era a instituição que realizava esse trabalho? Rapaz, eu não estou lembrado do nome. Era uma instituição que recebia financiamento do governo francês. Minha mulher trabalhava na mesma instituição, só que do outro lado de Paris, com árabes.
Ela trabalhava com mulheres árabes pro lado de Saint-Denis, que é no norte de Paris. Eu trabalhava em Massy-Palaiseau, que é a parte sul de Paris, com portugueses, né? Então, essa primeira fase, esses eram os meios de sustentar. Eu trabalhei na fábrica, né? Depois tive a bolsa e depois fui trabalhar nessa instituição. E nas férias, a gente alugava um ônibus e ia com jovens para Portugal. Eu ia com eles, com um português, e a gente ia e visitava as cidades, comentava com ele como é que era a vida em Portugal, a questão do azeite de oliva, do bacalhau, da história, da língua. Que, no fundo, eles se sentissem, né, orgulhosos de serem portugueses, né? Era um pouco essa coisa, e que eles pudessem aprender o português. Eu achei muito estranho, porque brasileiro devia ser um português de Portugal, né? Mas me chamaram. Mas quando a gente ia para Portugal, aí eles mandavam um jovem ou uma jovem portuguesa e a gente ia junto. Aí filmava e visitava e aprendi muito com eles e aprendi muito com Portugal, a tal ponto que quando deu a Revolução Portuguesa, quase que eu ia ser professor lá no Porto, porque o reitor me conhecia e me convidou, mas eu não tinha terminado meu doutorado, preferi ir para Moçambique. E como surgiu essa ideia de ir para Moçambique? Você já mencionou um pouco, né? O senhor estudava. Primeiro isso, né? Seu trabalho de especialização já foi sobre isso e tudo mais, mas daí para a iniciativa de ir para um país distante é também um desafio, né? O que te deu essa certeza de que é para lá que você queria? Mas uma das características que eu e minha mulher temos é a gente não tem muita noção do perigo. Eu e ela, a gente não tem muita noção do perigo. Isso é uma coisa que marca a gente. Então, para nós, o que acontecia? Eu não conseguia avançar na minha tese porque eu não conseguia voltar ao país. Consegui ter um passaporte depois de passar vários meses por intervenção de um senador chamado Marcos Freire, que era amigo da família da minha mulher. Ele conversou com os militares, eles terminaram liberando o meu passaporte. Mas com um recado, disse, olha, mas não venha. Né? Ele mandou esse recado, pega o passaporte, mas não venha, pelo menos por enquanto. Aí ficamos um pouco, né? E ao mesmo tempo, tinha um detalhe, depois do primeiro ano na França, nós resolvemos nos afastar dos brasileiros, eu e minha mulher. Por que razão? Porque a maior parte dos brasileiros com quem nós convivíamos eram brasileiros que podiam voltar. Aí eles se encontravam, falavam muito mal da França, né? O país era sujo, os prédios velhos, não sei o que lá. Mas eles podiam voltar a qualquer hora e a gente não podia voltar. Aí um belo dia, eu acordei assim, minha mulher, minha linda, é o seguinte, é muito caro morar no exterior vivendo com brasileiro, a gente tem que morar e aproveitar e viver com os franceses, libaneses, asiáticos, latino-americanos. Aí começamos a fazer muitos amigos, o IFED, inclusive, ajudou muito, começamos a fazer muitas relações com franceses e a falar muito francês. Uma das coisas que nos distinguia dos outros brasileiros em geral é que nós falávamos bem o francês, que a gente falava o tempo inteiro, trabalhávamos, né? Eu me lembro que no último ano que eu estava na França, eles estavam conversando para me eleger o delegado sindical da minha empresa. Pô, mas eu sou brasileiro, não tem problema nenhum, não sei o quê, daqui a pouco você vai ser francês. Até que um dia eu estava sentado no chão da minha casa, onde eu morava, e a gente tinha essa vantagem também, a gente tinha uma casa muito boa, que vários amigos dormiam lá, enfim, coisa assim. E o Roberto Machado, que é um professor de filosofia que faleceu há uns 2 anos, era muito amigo nosso, fez uma observação muito interessante. Eu estava com um jornal de humor francês chamado Charlie Hebdo. Eu ria demais. E ele disse, você está perdido. Ele disse, por quê? A última coisa que a gente aprende numa cultura é o humor. Tu está rindo igual de francês, cara. Tu já fala igual de francês, já ri igual de francês, tu vai virar francês. Engraçado, me deu um arrepio, assim, porra, eu vou perder minha identidade. Eu acho que isso ajudou também a dizer assim, não, eu tenho que sair agora. Né? Aí eu ficava brincando com meus colegas assim, é o seguinte, eu vou para Moçambique para fazer a Revolução Moçambicana, né? De fato, era um país que se pretendia socialista, porque eu me cansei dessa pequena burguesia parisiense, eu fazia um pouco de charme brincando com eles.
Mas o fato é que isso, a gente decidiu, demorou bastante, porque tinha muitos convites para ir para Guiné-Bissau, São Tomé, mas a gente não queria Moçambique, não era fácil os contatos, até que um casal de baianos passou lá, jantamos juntos e ele disse, olha, a gente leva o currículo de vocês e, de fato, um mês e pouco depois chegou uma correspondência com um contrato para a gente ir. E o contrato era para? Era para trabalhar no Ministério da Educação em Moçambique durante 2 anos. Né? E eles mandavam, então, se a gente assinasse o contrato, e aí eles mandavam a passagem, né? E tinha um salário, enfim, que dava perfeito, era o salário dos dois, né? Nós dois fomos trabalhar. Tínhamos 2 crianças. E a sua esposa, ela estudou em que área? Ela fazia Belas Artes, ela sempre, por isso que ela tem esses quadros. Sim, perfeito. E ela estudou em Paris também? Ela estudou em Paris, mas ela não fez curso regular. Ela fez cursos de ateliês de arte, mas não fazia curso regular. E ambos foram para o Ministério da Educação? Fomos, saímos de Paris, vendemos tudo, e aí pegamos um avião, parou em Atenas, parou em Nairobi, dormimos lá, e depois fomos para Moçambique. Ela foi para a Direção Nacional da Educação, e eu fui contratado para trabalhar no gabinete de estudos do Ministério. Só que as pessoas que vinham para o gabinete de estudos nunca chegaram. Aí depois de 1 mês e pouco, eles me chamaram e disseram, olha, tinha um alemão que não veio, tinha um espanhol que não veio, e você está sem ocupação, a gente quer lhe dar uma coisa. Vimos um pouco as coisas que você tem. Na verdade, conversaram com pessoas, porque nos papéis não dava para saber que eu tinha estudado muito filosofia. Você conhece muito filosofia, eu quero que você refaça o programa do ensino médio, os últimos 2 anos, que Moçambique é do 1º ao 11º, não tem ensino médio, fundamental, nada. Era direto, não sei se hoje ainda é assim. Mas no 11º e o 10º ano é filosofia. Então queríamos que você elaborasse um programa novo para as escolas moçambicanas. Aí eu fiz a besteira, né? Essa história de não pensar muito algumas vezes. Eu aceito com 3 condições. Eu me lembro de 2. Uma, eu quero ter alguém de filosofia, de história, moçambicano do meu lado. Eu quero ter um moçambicano, porque eu não vou escrever para um país que eu não conheço. Eu quero ter um moçambicano. Segundo, eu quero conhecer meus futuros alunos. Eu quero dar aula. Eu nunca tinha dado aula. Além minto, eu tinha dado aula em São Paulo durante um tempo, nos cursos de madureza. Eu tinha dado a disciplina de moral cívica, que os caras adoravam, porque eu fazia tudo menos moral cívica. Eu ensinava 1000 coisas da história, etc. É muito divertido. E eu quero ensinar lá. E como a organização do ensino moçambicano é por 3 meses, né? É trimestral. Eu quero ensinar 3 meses lá com eles. Aí eu fui lá. Minha primeira surpresa é que o 10º ano não era filosofia, era psicologia. Eles não me preveniram isso. Aí eu disse, por que eu vou fazer? Eu não sou psicólogo. Como eu tinha lido muito Piaget, por causa da educação dos meus filhos, e eu, inclusive conheci pessoalmente Piaget, aí eu digo assim, vou ensinar psicologia infantil. E bolei um curso da seguinte forma. Primeiro a gente vai fazer leituras, depois nós vamos visitar as creches, meu filho estava na creche, um deles, né? Para ver a situação das creches, como é que é, entrevistar. E o terceiro, nós vamos construir brinquedos para as creches, e cada brinquedo o estudante tem que dizer para que habilidade o brinquedo é feito. E nós fizemos isso. E quando nós íamos fazer a entrega nas creches, a diretora descobriu e disse, não, vocês não vão entregar esses brinquedos agora, vão fazer uma exposição na escola desses brinquedos. E aí fizemos uma exposição que a ministra da Educação, que era esposa do presidente, visitou e gostou e trouxe o presidente no dia seguinte. O presidente Samuel Machado foi lá, pô, cadê o brasileiro que está fazendo essas coisas aqui lá? Eu sei que deu um zum, conclusão, semana seguinte o convite para ensinar na universidade. Aí eu fui ensinar na universidade e ensinei... Que é a Universidade Eduardo Mondlane, que era justamente o criador da Frelimo, que eu tinha lido ainda em Paris, que ele era funcionário das Nações Unidas. E aí eu fui ensinar o quê? Marxismo-leninismo. Durante 2 anos eu fui professor de marxismo-leninismo, 1 ano e meio, fui professor de marxismo-leninismo. Mas isso
partiu de ti ou foi algo que estava no currículo da universidade? Não, eles me chamaram e disseram, você vai ensinar marxismo-leninismo. Era um curso de formação de professores, na verdade. Não tinha departamento de sociologia. Aí eu fui lá e eu dava aula. Tinha alemães, tinha brasileiros. E passado 2 meses, os alemães e os brasileiros, que eram do Partido Comunista Brasileiro, me denunciaram no MEC. Disseram, olha, o Elimar está ensinando errado o marxismo-leninismo. Mas te denunciaram no MEC de Moçambique? Claro, de Moçambique. Foram lá na ministra, um alemão foi na ministra, a ministra, olha, Elimar está ensinando errado. Aí a ministra chamou a secretária executiva e disse, converse com eles. Aí a secretária chamou, botou nós todos assim, disse assim, o que se passa, Elimar? Disse, não, o que você ensina? O que você usa? Aí eu disse, olha, eu uso Marx, uso Lenin, uso Mao Tse Tung, uso Gramsci, uso Trotsky, uso tudo. Aí ele disse, pois é, não pode, maoísmo. Aí ela fez assim, a divergência sino-soviética vocês deixam no aeroporto. O Mao Tse Tung é muito lido pelo camarada Samora Machel. Ele está absolutamente certo. O Gramsci eu não conheço, mas ouvi falar bem dele. Então ele está certo, ele vai continuar ensinando desse jeito e pare de encher o saco. Em resumo, foi isso que ele disse. De maneira, evidentemente, muito cortês, não dessa forma. E aí agora, conclusão, os cubanos não visitavam mais, porque eles receberam ordem de não visitar, porque era um cara rebelde, não era do Partido Comunista, talvez fosse agente da CIA. Era o quê? Só um moçambicano que visitava escondido. Um moçambicano cubano. E os brasileiros também ficaram muito irritados, mas não posso fazer nada. Conclusão. 1 ano e pouco depois, a Frelimo teve um congresso na cidade da Beira, um congresso do trabalho ideológico, e o rapaz que ia fazer a palestra sobre materialismo histórico adoeceu na véspera. E o ministro da comunicação, que era também o secretário de trabalho ideológico do partido, perguntou aos assessores dele quem poderia ser, eles me indicaram. E aí, um belo dia, aparece um jipe do Exército, para no meu trabalho, camarada Elimar, está convocado para a Beira fazer a palestra. Aí eu fui. Pum, jogaram dentro do avião. Na volta, aí a ministra da Educação me mandou chamar e disse assim, você vai compor a minha assessoria político-pedagógica. Aí eu saí de lá para cima, para fazer a assessoria. Aí eu pensei, eu estava brigado com uma pessoa, minha chefe lá, que tinha me colocado numa sala sozinha, fazia 1 semana sem nenhuma tarefa de castigo. Eu percebi como a política, faz essas voltas. Você estava ali no limbo, de repente você... E aí fechou um pouco. E aí, por isso que eu, de repente, percebi que estava em cima de uma mina de ouro, que eu poderia fazer uma tese sobre Moçambique. E na França é muito difícil mudar a tese. Escrevi, então, para o meu diretor, porque o centro de estudos que eu participava era um centro de estudo de relações internacionais voltado ao problema dos conflitos armados. Entendeu? Então, a gente... Isso na Universidade Paris 5, né? Isso, Paris 5, é René Descartes, entendeu? Aí o Venan me disse, eu escrevi para ele, disse, olha, eu estou aqui em Moçambique, eu posso fazer uma tese sobre o processo de libertação do Moçambique e como o Exército dá nascimento ao partido, que normalmente é o partido que cria o Exército, e aqui é o inverso, entendeu? Aí eu mandei, ele concordou e eu decidi fazer a tese sobre Moçambique e comecei a levantar material sobre essa tese que eu vim terminar já no Brasil, quando eu estava na Federal da Paraíba. Exato, porque você termina a tese em 82 e vai para a Universidade Federal da Paraíba em 79. Eu queria pedir para o senhor falar um pouco sobre a tese, que autores você utilizou, qual foi o tema que... O tema você já mencionou, mas qual é a linha argumentativa e os autores que você utilizou. E depois, por que você vai em 79 para a Federal da Paraíba, Veja, a tese é daquelas teses antigas, que vocês não conhecem mais. Ela teve 700 e poucas páginas, 2 volumes, só 37 páginas de referência bibliográfica, E aí eu pude não só fazer entrevistas e consultar os documentos dos moçambicanos, como tive em Portugal para também consultar os documentos franceses. Então tem
A tese tem primeiro uma parte sobre o colonialismo português, né, baseada nessa literatura. Depois tem, então, sobre a história, né, de Moçambique, né, aí um pouco de antropologia, que eu estudei com meus colegas. Depois um terceiro capítulo, que é a criação da Frelimo, que era o núcleo da tese, né, como é que a Frelimo nasce, como é que ela cria, né, um partido político e toma o poder, etc. Então, e eu tinha o núcleo teórico fundamental é Gramsci, porque eu já era apaixonado de Gramsci quando eu estava na França. Em Moçambique, aproveitei uma amiga italiana, comecei a estudar italiano. Na volta ao Brasil, passei um mês no Instituto Gramsci, em Roma, para ler os cadernos do Cássio no original. De fato, eu comecei, fiz isso, escrevi e dei alguns cursos de Gramsci por isso. E a minha ideia era o quê? É que o partido nasce de um núcleo, né, de intelectuais modernos universais, que são os intelectuais que eu chamei internacionalistas e urbanos, né? Porque a origem primeira de Moçambique são 3 organizações camponesas que se juntam para criar a Frelimo. Mas a mudança da Frelimo, né, não como exército, mas como partido político, porque as organizações criaram um exército, né? E esse exército muda graças à influência e à direção dos intelectuais urbanos e internacionais que se juntam. Samora é a expressão maior dos intelectuais urbanos, e o Eduardo Mondlane dos intelectuais internacionais, que justamente ele trabalhava na ONU. Então, eram intelectuais que tinham condições de ter a visão da nação e, portanto, dar um outro corpo, entendeu, ao partido. Então, essa é um pouco a minha tese, e por isso que eu dei alguns cursos durante os anos 80 sobre Moçambique, tanto no Rio quanto em Pernambuco. Uhum. E a ideia de voltar ao Brasil? Né? Em 79, eu suponho? O problema é que em meados de 79 as pessoas começaram a falar da anistia, né? A anistia vai chegar. Eu, então, conversei com a ministra, disse: ministro, se a anistia chegar, eu quero voltar ao meu país, porque eu já tinha um outro contrato, né, para continuar para mais 2 anos. E aí eu queria ver se a senhora me permite, caso a anistia saia, voltar ao país. Aí, ao mesmo tempo, comecei a escrever carta para os meus amigos. E aí um amigo meu da Universidade Federal da Paraíba, que morava em Campina Grande, disse: tem um concurso, um concurso que se fazia naquela época, que era de títulos. Você não precisava ir lá, entendeu? Você mandava seus papéis todos, a banca examinava e dizia fulano e tal. E aí eu ganhei, né, o concurso, e aí chegou a notícia: olha, você tem 30 dias para assumir. Aí eu pedi um adiamento, se era possível um pouco mais, me deram 40, porque aí eu passei na Itália e fiquei lá 28 dias estudando italiano. Cheguei e imediatamente assumi o cargo no último dia que eu podia assumir, acho que foi 1º de dezembro, se não me engano, o cargo de professor na Federal da Paraíba, porque na época Campina Grande não era universidade, era um campus da UFPB, né? E tinha um reitor absolutamente extraordinário, que era Linaldo, conhecidíssimo, assim, uma figura, e ele me chamou... Que foi um momento de expansão muito grande da Universidade Federal da Paraíba. A Paraíba tinha o 3º orçamento do país, cara, com o Linaldo. Uhum. E ele era um cara, um gestor absolutamente diferente de tudo. Ele me chama e diz: Elimar, eu soube que você está fazendo seu doutorado, quanto tempo falta? Eu disse: mais ou menos 1 ano. Ele disse: quer ir embora para Paris, não, fazer lá o doutorado? A gente paga o seu salário, eu lhe consigo uma bolsa e você fica lá estudando e volta aqui doutor, que eu quero doutores. E aqui eu sei que você vai atrasar. Aí eu pedi 24 horas, conversei com minha mulher e disse: não quero, obrigado, Vitor. Porque é o seguinte, se eu fosse a Paris, eu tinha que ficar pelo menos 2 anos ou 3 lá em Campina Grande. Eu não sabia como era Campina Grande, eu ia me adaptar. Terminei vivendo 3 anos, poderia ter feito, mas enfim. Aí, de fato, atrasei. Em vez de defender em 80, final de 80, terminei em final de 82. Uhum. E depois disso, o senhor atuou também na Universidade Federal de Pernambuco, né? Até 87. Eu fiquei 80, 81, 82 em Campina Grande, e 84, 85 eu fiquei em João Pessoa, né? Aí esse é um período importante, porque
terminada a tese em Moçambique, eu deveria ser africanista, eu deveria me especializar em estudos de África, mas na época só existia um centro que trabalhava realmente com África. Existia a cultura afro-brasileira, na Bahia, mas no Rio existia, na Cândido Mendes, um centro de estudos. Eles tinham um programa, inclusive, financiado pela FOR, e eu passei 6 meses fazendo um programa de trabalhar 1 semana por mês no Rio. Então, eu saía de Campina Grande, ficava 1 semana no Rio, depois ficava 3 semanas em Campina Grande e voltava. E, no final, eu cheguei à conclusão que eu não queria morar no Rio com meus filhos, etc. Eu achava que era minha mulher também era contra. E aí ficou o dilema, né? Agora, o que é que eu vou ser da minha vida? Aí foi quando surgiu uma possibilidade de ter um financiamento da FINEP, por sinal muito bom, durante 2 anos, para estudar movimentos sociais urbanos. Aí eu fiz minha guinada e fui estudar movimentos sociais urbanos e, ao mesmo tempo, entrei no Centro José de Castro, em Recife, né, que era uma ONG, e aí eu trabalhei, e aí foi o segundo tema, grande trabalho meu, era movimentos sociais urbanos, junto com Ives Barreira, Glória Diógenes, Inayá, Luiz Antônio Machado era o nosso consultor, junto com Ana Clara Torres, enfim, e nós reunimos 7 dos 9 estados nordestinos com equipes que faziam pesquisas e publicaram livros, teses, diversas, Ângela no Rio Grande do Norte, a Glória no Ceará, a Beatriz na Paraíba, muitas mulheres, é engraçado, era um grupo, Ana Quiroga, por exemplo, era uma grande cabeça junto com a Iris. Na verdade, as 2 maiores intelectuais eram elas, menos eu do que elas. Ana Quiroga e Iris eram grandes cabeças, e eu os acompanhava assim. E então, minha mulher veio para Recife, eu fiquei numa situação um pouco delicada, porque Campina Grande eram 4 horas de ônibus, né? Eu ia terça de manhã de madrugada, voltava quinta à noite, aí eu não estava nem em Recife, nem na Paraíba. Aí consegui vir para João Pessoa, que era mais perto, né, para ficar, que ela já trabalhava em Recife, quando o reitor me convidou de Pernambuco, conheci ele no jantar, e disse: por que você não vem para cá? Quem era o reitor? Pai, não me lembro o nome dele, não me lembro. E ele me convidou, tenho anotado, mas não lembro. E ele me convidou, mas aí esse professor antigo meu bloqueou, na sociologia ele, mas não vem. Aí eu fui a ele e disse assim: olha, eu vou declinando o seu convite, senão você vem para a filosofia. Eu digo: mas por quê? Não, porque a gente está mudando a filosofia. Nós elencamos 2 linhas novas de pesquisa, uma de cultura, né, onde Ariano Suassuna vem coordenar, e a outra social, que é você. Aí eu fui, e o meu primeiro curso na filosofia foi sobre Foucault, né, Michel Foucault, que eu dei o primeiro curso de História da Sexualidade. Foucault que você tinha conhecido em Paris, provavelmente. Tinha conhecido de nome, de coisa assim, não pessoalmente. Eu fui conhecê-lo pessoalmente no meu pós-doc já em 92. Na época eu ainda não conhecia pessoalmente, mas conhecia muito os seus trabalhos. Havia inclusive escrito sobre ele, já um artigo. Essa experiência na França também te modificou, te introduziu uma nova linguagem acadêmica? Bom, primeiro política, né? Eu era, na verdade, um cara de esquerda autoritário que acreditava na ditadura proletariada, né? E lá se dá a conversão, como muitos outros, não só eu, à democracia, né? Nós nos tornamos democratas, de fato. A esquerda brasileira dos anos 60, na sua maioria, não era democrata. Aí nós nos tornamos democratas. Esse foi um primeiro elemento. O segundo elemento foi um pouco uma amplitude do ponto de vista de novos intelectuais que a gente encontrava, né? Não só grandes, que eu fui encontrar na França, não encontrei aqui, né? Mas também Michel Foucault, Bourdieu, Touraine, né? Conjunto muito grande de autores novos que nos permitia. E aí a ideia de que isso começou a surgir na minha cabeça, que a gente precisava, na sociologia, articular outros conhecimentos além dos sociólogos. Isso começa em Paris ainda nessa época e vai se fortalecer em 92, no meu pós-doc, quando eu decido me afastar da sociologia. Mas antes eu passei aqui um tempão, né,
na sociologia, que eu cheguei aqui depois da Federal de Pernambuco. Eu já estava há 2 anos lá, quando o Cristóvão, que era reitor, nós tínhamos sido colegas no tempo de estudante, me convida, disse: você não quer vir não? Eu estou criando uma comissão de acompanhamento da Constituinte, estou convidando o VEFOR, estou convidando a Ruda, estou convidando não sei o quê, eu queria lhe convidar também para compor essa comissão, mas queria que você fosse para Brasília. Aí, bom, você vê se o departamento... Aí o departamento concordou e eu vim, né? Final de 87, aí eu vim para cá, depois de ficar 85, 86, final de 85 até meados de 87 na UFPE. Mas também nesse período em Pernambuco, você trabalhou no governo do Miguel Arraes, né? Eu cheguei a ser, bom, sempre envolvido em política, né? Eu participei da campanha de 82, eu já participei, com o Marcos Freire, para governador, que perdeu as eleições, e depois com o Miguel Arraes eu fui também parte da assessoria dele, né? E quando foi eleito, acho que era Jaque, não me lembro, o principal assessor de Arraes me convidou para ser assessor dele, não do Arraes, mas dele diretamente. Eu fui, mas ele me levava sempre nas reuniões do Arraes, a tal ponto que quando o Cristóvão me convidou aqui, me fez a sondagem, o departamento me convidou, o Miguel Arraes me chamou para jantar, né, e disse: olha, eu sou o que o senhor está querendo para Brasília, não sei o quê, aquela cidade que não tem vida. Eu disse: eu não posso fazer nada, tenho uma nova experiência para a minha vida, eu quero ir para uma universidade maior. Porque eu estava gostando muito da UFPE, mas não era bem o meu lugar, né? Eu não sou filósofo, né? Então eu estava no meio de filósofos, né? O fato de conhecer Foucault, mas eu não podia passar a vida toda dando aula de Foucault, né? Eu tinha que ter outros horizontes. Comecei a ler, né? Voltei a ler outros, até começando com Machado, Roberto Machado, pensei em dar um curso sobre Nietzsche, coisa assim, mas eu sentia que não era minhas águas, né? E aqui não, aqui eu vinha para um centro de sociologia reconhecido, então eu disse: não, lá eu vou ser de fato sociólogo, né? Então o convite para entrar no departamento de sociologia vem pelo Cristóvão. O Cristóvão fez a sondagem, depois conversou com o pessoal, o chefe do departamento, né, mandou meu currículo. Você sabe quem era o chefe nessa época? Não sei se era o Elzo, não me lembro. Quando eu cheguei, aí eu encontrei um ambiente muito favorável, assim, muito acolhedor, e eu me lembro bem do Vinícius, Vilma. Bárbara não estava na hora que eu cheguei, ela veio depois, ela parece que estava fora no pós-doc, não sei. Vilma, que eu conheci em Moçambique, quando eu estava em Moçambique, ela acompanhou o marido que serviu na Embaixada Brasileira, jantou na minha casa, então eu conhecia ela. Ela era muito amiga de Nazaré e Abdias, de Carvalho, que também são meus amigos, então eu já a conhecia. O Benício conhecia muito de nome, né? Depois fui conhecendo os outros. Brasilmar também, que eu já conhecia, depois conhecia a Cristiane, o Gabriel, Carlos Benedito, o Caetano, enfim, comecei, o Eurico, comecei a conhecer os... Você pode falar um pouco do ambiente intelectual do departamento naquela época? O que os professores trabalhavam e o que você começou a trabalhar também nesse departamento novo? Quando eu cheguei, tinham vários grupos de pesquisa, né? Tinha um grupo o grupo da Vilma, que era o grupo de Sociologia Rural, que era um grupo muito forte, o Gabriel estava lá também. João Gabriel Teixeira, no caso. Isso, João Gabriel Teixeira. Tinha o grupo da Educação, com o Carlos Benedito, né? Estava nascendo um grupo sobre estudo sobre gênero, que não me lembro muito, e tinha Sociologia Urbana, que o Benício estava lá e me chamou. Então, durante um tempo, eu trabalhava com Sociologia Urbana e com Sociologia Política, junto com a Francisca, junto com o Caetano e depois junto com o Gessé Souza, que veio. Então, Qual Caetano você se refere? Caetano, não sei o nome todo dele, que é assessor, ele é assessor do Congresso, não sei se é da Câmara do Senado, acho que é do Senado, que era professor a tempo parcial lá, não sei se ainda é, que é ligado muito ao PPS, hoje Cidadania, é uma figura muito, muito interessante do ponto de vista intelectual. E aí ele estava no grupo de política com a Francisca, tinha mais alguém, e depois o Gessé. E no Urbano estava me lembro bem do Benício, do Brasilmar, e tinha mais alguém que estava lá. Então eu fiquei trabalhando um pouco com Sociologia Urbana
e sociologia política. Em parte por quê? Porque eu trazia meus estudos sobre movimentos sociais urbanos, que eu tinha terminado a pesquisa financiada pelo FINEP, mas ainda estava publicando artigos sobre o assunto, né? E um pouco análise de conjuntura, passagem, né, da ditadura para a democracia, né? Então eu estudava essas duas coisas, né, em política e urbano, e foi isso que eu estudei até ir para até, na verdade, como entrar no núcleo de estudos contemporâneo, que era dirigido por Cristóvão, e lá nesse núcleo, que o Benício também participava, eu comecei a estudar sobre exclusão social. Mas isso era um núcleo de estudos que não era especificamente do Departamento de Sociologia? Não, era do CEAN. Era no CEAN. E era conduzido pelo Cristóvão? Era conduzido esse núcleo específico de estudos, porque o CEAN tinha vários núcleos de estudos, esse núcleo específico o Cristóvão dirigia, depois eu vinha dirigir, depois os outros. Então ele dirigia isso, o Benício estava lá também, a gente participava desse núcleo, né? Como eu vim para a comissão que acompanhava a Constituinte, então eu já tinha um diálogo muito grande com a política, com a transição democrática, etc. e tal, e o lado de movimentos sociais urbanos, que me levou à sociologia urbana com o Benício. Então eu tinha esses dois lados, o lado do urbano e o lado da política. E no núcleo de estudos contemporâneos introduziu o elemento da exclusão, né? Como movimentos sociais rebate e conversa com a história da desigualdade, da pobreza, né, me veio a história da exclusão social, e foi em cima dessa noção que eu formulei o meu projeto de pós-doutorado. Né? Que foi em 1992, né? Na École, novamente. Isso, na École des Hautes Études, junto com Touraine. Que você já conhecia? Eu conhecia de nome da época que eu estava lá, né? De livros e conferências. Eu tive algumas conferências e seminário dele, frequentei. Em um dos seminários dele, por exemplo, conheci Ivan Illich, né? E várias outras figuras que vieram. Então, eu já conhecia. Então, eu tinha, na verdade, duas escolhas. Ou Touraine ou Bourdieu. O Bourdieu, que eu sabia, é o seguinte: você vê ele quando chega e depois quando vai embora. E acabou. Né? E Touraine não. Touraine ele recebe, de fato, a cada vez que eu necessitava, eu falava com a secretária, 6, 7 dias depois ele me recebia, conversava o que eu estava trabalhando e conversava sobre o Brasil, né? Porque ele conhecia muito o Brasil, a América Latina. Né? Então eu fui fazer um pouco sobre a questão do Estado, o papel do Estado na exclusão social no Brasil. Terminei fazendo alguns estudos, inclusive de comparação da exclusão social do Brasil e da França, porque eu fui convidado por um grupo de pesquisa da Comunidade Comum Europeia para participar de um estudo sobre exclusão social na França. Aí, para mim, foi excelente, porque aí eu pude fazer a comparação. E quando eu voltei, inclusive, orientei algumas teses na sociologia sobre exclusão social, né? Acho que, inclusive, um deles deu um livro, Caminhos ao Léo. E aí eu percebia como a trajetória para a exclusão social na França era muito diferente do Brasil. Então, esse foi um tema com que eu trabalhei quando eu voltei, antes de entrar no governo. Né? Porque, assim, na sociologia, eu tive muito e pouco tempo ao mesmo tempo. Né? Eu tive, de 87, 88, quando eu cheguei, até 90, né? Quando eu saí do meu pós-doc, em que, inclusive, eu fui coordenador da pós, e retomamos, quando eu cheguei, a revista Cidade e Estado estava amortecida, e a Maria Lúcia Maciel e eu retomamos e colocamos em dia, etc. E aí ela ressuscitou, digamos assim, que estava meio parada. E fui também coordenador da pós durante 1 ano e pouco, quando aí eu saí para o meu pós-doc. E aí no pós-doc, aí eu tenho uma outra virada que me faz chegar aqui. E que no pós-doc eu vou conhecer 2 personagens muito intrigantes, e que ambos se tornaram meus amigos, por acaso. Um é o Ignacy Sachs, porque ele tinha sido orientador do Cristóvão, e Sachs era um homem que estava por trás das grandes conferências mundiais sobre desenvolvimento e meio ambiente. Ele quem criou o conceito de ecodesenvolvimento, como Maurice Strong, ainda em 72, né? E ele estava por trás do encontro de 92 aqui. Então, a questão ambiental
surgiu para mim de uma maneira extraordinária com Sachs. Ao mesmo tempo, nos grupos de sociologia com Turenne, eles discutiam sobre a questão do esgotamento da sociologia. Entendeu? Como a sociologia incapaz de explicar isso que está nascendo, né, como uma nova sociedade. Veja que eu estou no começo dos anos 90 e, portanto, no começo da globalização, os impactos da terceira revolução científica e tecnológica e do liberalismo, da vitória do liberalismo mundial. Então, esse era o mundo efervescente que eu estava lá vivendo. E lá é que eu descubro a importância da questão ambiental para entender, inclusive, a própria sociedade. E pude ver por que a sociologia se desvinculou da sociedade e está voltando a se articular. Né? Como ela, a sociedade, os fatos sociais são explicados a partir dos terrenos geográficos e físicos no século XVIII, né? Ele se descola junto com a psicanálise e vários outros, e aí a sociedade é concebida como alguma coisa que está no etéreo. Né? A natureza é simplesmente fornecedora de matéria-prima e lixo, lata de lixo onde a gente joga os dejetos. E não tem nenhuma influência a mais. Né? E o social é explicado pelo social, dizia Turenne, que começava a desconfiar disso. Né? E eu, junto com o Sachs, também disso. Né? E aí teve um segundo incidente, que foi o encontro com Edgar Morin, que é um pouco um dos pais do pensamento da complexidade. E o encontro com ele foi absolutamente acidental. Quer dizer, eu conheci um amigo que era casado com uma sobrinha dele e eles me convidaram para um jantar no qual estava o Turenne, o Edgar Morin, mas tinham vários. E eu, meio garoto, assim, pessoal todo. E aí fiquei um argentino e um chileno conversando sobre futebol, os três assim no canto. E uma certa hora, eu disse, mas Elimar, o chileno assim, define futebol, dá uma definição diferente para nós aí de futebol, vocês vão... Rapaz, é um balé a céu aberto, eu disse a ele, né? E Morin escutou essa frase, saiu do grupo dele e disse, você pode repetir o que você disse? Aí eu não sabia, ele adora futebol. Conclusão, ficou o resto da noite conosco conversando sobre futebol, entendeu? E com isso a gente se estabeleceu. E aí eu comecei a ler um pouco as coisas dele, que é sobre a complexidade. Então, quando eu voltei do pós-doc, a gente tinha também, antes do pós-doc, ainda nos anos 89, 90, conversado junto com Marcel e Cristóvão a criação de um centro que, na verdade, era Economia e Meio Ambiente, e depois se transformou no CDS. Então, quando eu voltei, a gente tinha participado do governo, né, porque eu saí do coisa primeiro, né, para o pós-doc. Quando eu vim do pós-doc, imediatamente em seguida eu entrei no governo do Cristóvão. No governo do Cristóvão Buarque. E qual a atuação que você teve no governo do Cristóvão Buarque? Aí eu fui um pouquinho coringa lá dentro, né? O Cristóvão me convidou primeiro para ser o chefe da assessoria especial dele. Depois tive muitos atritos, etc e tal, e eu sempre do lado dele, assim, tentando controlar um pouco aquelas coisas. Mas, na verdade, eu queria sair. Eu tinha combinado com ele, né, quando ele me convidou, que eu ficaria apenas um ano no governo. E, de fato, quando terminou um ano, eu peguei minhas férias e fui para a França. Para quê? Para reatar meus contatos, porque eu ia voltar para a academia. Aí deu a crise do governo dele, e ele me liga ainda em Paris, assim, volta o mais rápido que você puder, porque eu vou mudar o governo e quero conversar com você. Então, eu voltei, e aí a gente começou a conversar sobre a mudança do governo. E aí eu tive que ficar mais tempo. Mas ao mesmo tempo que eu fiquei mais tempo, eu tive que sair, né, de onde vinha, porque aí o pessoal dizia que eu fazia a cabeça dele. Então não tinha nada, tudo mentira, mas enfim, as intrigas políticas. E aí eu fui ser secretário adjunto de Meio Ambiente e Ciência e Tecnologia, né, que era cuidando da parte de Ciência e Tecnologia, com o desafio de articular a ciência e tecnologia com a inclusão social. O grande tema que eu e ele discutimos muito. Inclusive, eu fiz era pré-fácil, depois transformou-se o pós-fácil, né, do livro dele sobre sobre a Revolução, né, que foi publicada na época. Então, aí eu fui para a Ciência e Tecnologia e estava lá ótimo. Peguei uma pesquisa que dizia quem eram os meninos de rua. E aí, com os educadores de rua, fui a cada um deles
aqueles que tinham mais de 4 anos na escola, e criamos uma oficina com uma bolsa em que eles iam para a oficina de manhã e de tarde iam para a escola, ou vice-versa. Eles recebiam uma bolsa, mas na condição que eles voltassem a viver com a família ou com outra família, mas não na rua. Era uma maneira de tirá-lo da rua. E aí ele tinha um uniformezinho bonito, bonitinho. Ele aprendia uma coisa que eu importei do Rio, que era jogos de ciência e tecnologia. E eles iam apresentar nas escolas esses jogos científicos. Claro, evidentemente, com autoestima lá em cima, porque ele era o astro, né? O cara que entendia das físicas, etc. e tal. A garotada vibrava com eles, não sei o que lá. E aí, o belo dia, Lula convida o Cristóvão para se recandidatar a governador. O Cristóvão não queria. E aí, o Cristóvão me chama e diz: olha, Lula, quer que eu vá? Eu quero que você venha para cá de volta como secretário adjunto de comunicação para me ajudar na campanha. Aí eu voltei para o Palácio e fui ser secretário adjunto de comunicação até junho do ano eleitoral, quando eu pedi demissão, porque eu disse para ele: eu não posso participar da campanha e ser funcionário do governo. Eu tenho que ser uma coisa ou outra, e eu também não vou fazer só campanha à noite. Aí eu já tinha sido na campanha dele o responsável pela pesquisa eleitorais. E aí eu fui de novo fazer o mesmo papel no segundo turno. Uhum. E depois que termina o governo Cristóvão, em 98, é justamente quando se cria aqui o CDS, não é? O CDS é criado em 97, né? 97. O Marcel, né, que é o que cria junto com a esposa dele, mais 2 ou 3, é uma ideia que nasceu, né, com ele, eu, Cristóvão, bem algumas pessoas. Ele entra no governo, eu chamo ele para assessoria especial, depois ele vai ser adjunto de Indústria e Comércio, e quando eu vou para a Ciência e Tecnologia, eu convido ele para ele ser o presidente da FAP, DF. Aí ele vai assumir a presidência da FAP, até um belo dia ele disse assim: mas eu vou sair porque eu vou criar o CDS. Aí eu disse: mas eu não posso, porque o Cristóvão acaba de me convidar para poder articular a campanha dele. Então ele saiu para a criação do CDS, e quando eu saí do governo, vim para o CDS e fiquei na dupla lotação, entendeu? Aí a minha presença lá já na sociologia já era pequena, porque eu dava uma aula de graduação, dava uma aula de pós aqui, dava outra aula de pós lá, então eu fiquei um pouco dividido entre um e outro, né? E já mudando a temática, ou seja, entrando no campo que poderia ser chamado de sociologia ambiental, onde não tinha nenhum interlocutor. Não só não tinha interlocutor, como as pessoas olhavam um pouco de viés, né? O que é essa história de complexidade, interdisciplinaridade, sustentabilidade? Não tem nada a ver com sociologia, cara, né? E eu disse: pois é, não tem e tem. Esse aqui é o problema, entendeu? Não tem e tem. Mas, por exemplo, qual era o princípio que orientou vocês nessa discussão da criação do CDS? Qual era o que vocês imaginavam criar? Veja, desejavam criar? Né? A influência vem de 92, né? Conferência 92, quando eu estava na França fazendo meu pós-doc, né? Quando eu volto, aí eu começei a dizer: mano, temos que criar um centro que estude a questão de alternativas ao desenvolvimento. Entendeu? Aí chama Marcelo, aí começamos a bolar. Aí o Cristóvão, como ele tem muitas relações, ele conseguiu estabelecer um contato com o Chile e com a Noruega para criar uma rede de centros que seria de economia e desenvolvimento sustentável, né? Economia e sustentabilidade, mas que comporia também cientistas políticos, geólogos, sociólogos, etc. Então essa ideia original foi essa. Mas aí a gente viu que não dava certo. Surgiu um edital importante no CNPq, é quando o Marcel sai dizendo: mas eu vou escrever para esse edital, junto com a Dude Fulano, para a gente criar o centro. E aí o CDS nasce de maneira absolutamente diferente de todo o resto, porque ele nasce com doutorado. Ele não tinha mestrado, não tinha graduação, não tinha nada. Inclusive funcionava fora do campus da universidade, que funcionava lá na autarquia sul, setor de autarquia sul, no meio andar do IBAMA DF, né? Então, quando eu saio do governo, né, aí eu volto para a sociologia, mas também para o CDS. Por quê? Porque na sociologia eu tinha amigos, mas não tinha interlocutores. Entendeu? Eu não tinha com quem dialogar as coisas que estavam me preocupando, né? E quando eu falava alguma coisa do que eu estava trabalhando, ou não entendia,
ou achava perda de tempo. Pô, mas por que está se preocupando com isso? Entendeu? Isso não tem sentido, coisa assim. Então, não tinha interlocução intelectual lá dentro. E eu tinha no CDS. Né? Então, eu fiquei de 99 até 2007, na dupla lotação, né? Mas muito mais já, né, com o pé aqui, do que na sociologia. E aí, claro, aí o pessoal já me chamava de cientista socioambiental, já não era mais sociólogo. Mas eu sempre assinei sociólogo, cientista político, às vezes acrescentava também cientista socioambiental, porque aqui, como é um campo de interdisciplinariedade, você tem que saber um pouco de geologia, de biologia, de engenharia, enfim, tem que saber um pouco dessas coisas todas. E os cursos que eu dava era sempre com um biólogo, ou um geólogo, ou um engenheiro. Muito interessante. E como que foi essa transmutação do ponto de vista teórico? Né? Porque essa chegada em Brasília, por exemplo, esses contatos na França ainda estão muito ligados a um mainstream sociológico, de certa forma, né? Touraine, né? Mas como que se dá essa, do ponto de vista teórico mesmo, dos seus diálogos acadêmicos, essa transmutação para o campo socioambiental? O que eu percebia? Eu percebia o seguinte: a sociologia nasce num quadro que está sumindo, que é o Estado-nação, as classes sociais, entendeu? Esse é o quadro que nasce a sociologia. E esse quadro está sumindo, está desaparecendo. Ou seja, a sociologia está ficando sem chão. Uma coisa que me impactou muito e me fez essa decisão de vir para cá foi ir numa livraria que eu ia sempre, esse 90, né, 91, véspera de uma conferência de 92, eu estava lá, ainda em Paris, em 92, e eu fui... Essa livraria tinha um andar quase inteiro de sociologia. Quando eu cheguei, tinha um quarto só do andar. Tinha sumido. Aí eu tinha uma série de outras coisas, menos sociologia. Aí eu comecei a conversar, entendeu, com Touraine e outras pessoas da sociologia. Aí o próprio grupo Touraine dizia, não, de fato, há uma crise. Porque o nosso raciocínio é todo um raciocínio num quadro nacional. Os fenômenos não são mais nacionais, são globais. Entendeu? As classes sociais, o princípio, né, do conflito capital-trabalho,